Boa noite! Seja muito bem-vindo à nossa 38ª live de hoje. De hoje não, do nosso desafio de 21 dias. Meu nome é Amanda. Meu é Leandro. E o tema de hoje é o poder dos antioxidantes. Vamos falar um pouquinho sobre como o nosso corpo produz radicais livres, oxidantes aí que causam aí um estresse oxidativo para o nosso corpo e como que a gente faz para poder combater esses radicais livres. Ela tá comendo alguma coisa, mano? Através da alimentação e da utilização de chá verde, por exemplo. O que é isso? Negócio de uva. Vamos passear, fala tchau. Olha lá comendo o cabinho da uva. É sério, viu? Leva ela lá e vem, Lê, ó. Ó, filha. Vê se você consegue grudar a Lala ali um pouquinho. Desculpa aí, gente. Mas é que aqui a gente faz ao vivo e a cores, né? Com a participação da família inteira. Então, um brinde aí, né? Vamos falar hoje sobre essa maravilha que eu amo tanto, que faz 10 anos que eu tomo. Então, primeiro é importante a gente entender um pouquinho, né? Sobre como que funciona aí a produção de radicais livres, né? Que são essas substâncias que são tóxicas para o nosso corpo e que se ficar ali circulando livremente, o excesso desses radicais livres e a falta de habilidade do nosso corpo de combater esses radicais livres pode fazer com que a gente desenvolva várias doenças, inclusive o câncer. Então hoje nós temos aqui um convidado especial para nossa live. Vem mais pra cá, gata. Porque o Leandro, gente, ele é fisioterapeuta, né, de formação. E ele estudou muito sobre nutrição, né? Já há 10 anos que a gente trabalha com emagrecimento, né? Ele é meu parceirão aí, né? Já fez muito treinamento nessa área. E ele emagreci muito. Já emagreceu muito. E ele realmente é muito bom nessa questão. Então eu falei, Lê, vem fazer comigo, porque juntos somos mais fortes aí para que a gente possa transmitir essa mensagem. Olha que preto e verde combina bem, né? Gostei. Bem. Muito a gente bem. sempre combina, né? Né? Então, assim, os radicais livres, eles são produzidos, não me distraia. Vamos convidar as pessoas. Os radicais livres, eles são produzidos aí, né, por uma... Ale, não, assim você me distrai, para! Não, Leandro não pode me distrair. Não vou destruir. Por favor. Respira fundo. Não vou destruir, não. Não vou destruir. Então vamos, gente. Eu trouxe aqui algumas anotações que eu não quero esquecer de falar nada pra vocês, tá bom? Então, assim, o que acontece é que a maior parte dos radicais livres, eles são produzidos no nosso corpo através da nossa respiração. Então, peraí. Se você tá respirando, você tá produzindo radical livre. Certo? Se você tá respirando e comendo, você tá produzindo radicais livres. E só para o povo entender, aqui a gente vai falar do poder dos antioxidantes. Então, por que antioxidantes são importantes para emagrecer? Porque anti é uma partícula que quer dizer contra. Então, antioxidante significa que a oxidação no nosso corpo ela é importante, só que ela traz como que eu vou dizer? Não é um lixo, mas ela produz não tem um nome que me fugiu agora. Mas enfim, é o lixo, é o resultado. O resultado da oxidação é que é ruim. Por isso que a gente precisa de tomar antioxidantes. E tem antioxidantes em alimentos, tem antioxidantes em várias fontes. E a gente vai falar principalmente por trás de duas grandes fontes que é fácil de você consumir, porém é muito difícil de se encontrar. Da boa. Né? É fácil de você encontrar, mas que ela vem com outras coisas que são piores ainda. Melhor ficar com o radical livre. Então esse é o poder do antioxidante. É você tomar algo para poder eliminar o efeito, o resultado da oxidação dentro do nosso corpo. E na verdade,
esse produto final aí, né? Que é a oxidação. Produto final. Produto final. Era esse pronto. termo que eu queria lembrar. Oi, mama! Boa noite! Então, o que acontece, né? O produto final da respiração celular acontece assim. A glicose mais o ácido graxo do alimento que a gente ingere, né? Que são as gorduras e o carboidrato. Ele, junto com o oxigênio da nossa respiração, ele produz... dentro ali, ele vai ser levado para as mitocôndrias, e ali dentro da mitocôndria, que são partículas, né, que fazem parte das nossas células humanas, vai acontecer toda essa troca. Então, entra a glicose e o carboidrato junto com o oxigênio e sai da célula, depois de passar por um processo dentro da mitocôndria, sai água e gás carbônico. Então, é como se o carboidrato e a gordura mais o oxigênio fosse um reagente que vai ali passar pela mitocôndria e depois vai sair da mitocôndria como gás carbônico e água. Então, esse seria o produto final. Só explicar para o povo o que é mitocôndria. Então, vai. Então, a gente tem os órgãos, que é um conjunto de estruturas que tem uma funcionalidade. A gente tem um sistema, que é um conjunto de órgãos, tem um órgão, que é um conjunto de tecidos, tem os tecidos, que são um conjunto de células, e tem as organelas. Não, e tem as células, que é um conjunto de organelas. E uma dessas organelas, que é aquelas coisinhas que estão dentro das células, que quando a gente vê na televisão no microscópio se mexendo e tudo mais, uma delas chama-se mitocôndrias. Só que não é uma por célula que tem. Nossa, lembrei foi lá da na aula de organelas, biologia, hein? né? Lembrei Das das organelas. organelas. Na verdade, nós temos aí, em uma célula, a gente pode ter de 200 a 2.000 mitocôndrias dentro da célula. E as células, ela com uma atividade intensa, né? As células que produzem mais, que tem mais mitocôndrias, são as células do coração, do fígado e do músculo, né? São as células que mais... Por que essas células têm mais mitocôndrias? A gente vai deixar um pouco o antioxidantes e vai explicar um pouco de biologia para vocês. Porque a mitocôndria, ela é a nossa usina de energia. Exatamente. Ela é a propulsora, ela é o gerador, ela não é o motor porque não é ela que consome, mas ela é um mecanismo celular capaz de pegar vários elementos, processar ali e liberar energia. Só que nessa liberação de energia, dessa forma, né, na entrada do carboidrato, né, da glicose, mais os ácidos graxos, que são aí os lipídios, né, as gorduras, e na saída, nesse processo que passa pela mitocôndria, na saída da água e do gás carbônico, mais ou menos 5%, de 2 a 5% mais ou menos, se transforma em radicais livres, que são aí uma certa falta de capacidade do nosso corpo de fazer esse processo por completo, né? Então, é como se sobrasse aí é como se fosse um resíduo mesmo, como se fosse um lixo que sobra dessa reação de ATP, que é que o Leandro falou, né? Dessa... ATP. Nossa, ela foi mais longe ainda. Né? Que faz toda essa reação dentro dessa célula. Então, é como se fosse o lixo, né? Como fala? O produto oxidativo, oxidado. Né? Oxidado que sobra ali é o radical livre. Vou dar um exemplo, por exemplo, que pode acontecer, que eu acho que fica um exemplo mais claro, assim, para eles poderem entender melhor. Visualizar. Vocês todos já partiram uma maçã no meio, né? Ou comeram um pedaço da maçã e aí deixaram a maçã lá, foram no banheiro, a hora que voltaram, poucos minutos depois a maçã estava toda marrom. Vocês já fizeram isso, né? Então já viram uma maçã que ela fica com um aspecto, uma coloração de ferrugem. E é exatamente o que acontece no nosso corpo, né? Então, o que acontece ali? A maçã, ela fica daquela coloração porque foi retirada a maior proteção antioxidante dela, que é a casca. Então, a casca, ela tem toda uma proteção antioxidante que não deixa a maçã ficar preta. Então, quando você faz um corte ali na maçã e deixa ela ali em cima da bancada, aquela ação da casca, que era a proteção dela,
Você tirou, então aonde não tem a casca, ela vai ficar escura, ela vai ficar com um aspecto mesmo de ferrugem. Por quê? Porque você tirou a proteção e expôs ela ao oxigênio. Ah! Oi, Gisele, seja bem-vinda, lindona. A gente tá cheio dos terapeutas, né? A gente tá falando hoje sobre antioxidantes. O poder dos antioxidantes. O poder dos a gente antioxidantes. Já foi na célula, nas organelas, a gente já foi na mitocôndria, a Amanda já falou de ATP, que é adenosina trifosfato. Né? A gente tá hoje, assim, bem na biologia, mas precisa entender, né, Lê? Todo esse mecanismo que tem por trás disso, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, mas só um chá, isso é muito caro. E na verdade ela não entende qual é o propósito de um chá, que na verdade não é só um chá, que faz toda a diferença. É só um chá. É só um chá. Toma pra você ver. Né? A gente tá explicando o poder do antioxidante. O poder de você tomar. Não vai ser só do chá, você ter esse recurso, né? Não é só do chá. A gente vai falar de outros também. Mas assim, uma coisa que eu queria falar, Lê, é que assim, quando você corta a maçã, mas passa um limão na maçã, o que acontece? Você faz uma proteção com o ácido cítrico do limão. Exatamente. Ele impede a oxidação. Ele impede a oxidação. Então, isso pode acontecer no nosso corpo também. Quando a gente ingere alimentos... de surpresa, assim. Adoro te pegar de surpresa. Eu adoro ser pego de surpresa. Quando a gente ingere alimentos que sejam ricos em antioxidantes, ele vai amenizar esse processo dos radicais livres. Por quê? O grande desafio dos radicais livres é que eles podem afetar as nossas células. Existem 3 partes das quais o radical livre pode impactar, pode alterar. Assim como ele deixa enferrujada a maçã, né? Ele pode causar dentro do nosso corpo. Então, são 3 coisas. Primeiro, proteína. A proteína celular, né? A proteína das nossas células podem sofrer com a ação do radical livre. Você sabe por quê? Por quê, Leandro? Porque a proteína é uma cadeia de aminoácidos. Então existe uma ligação entre um aminoácido e outro. E o radical livre ele bombardeia a junção dos aminoácidos. Então ele pode romper isso e começar a criar outras proteínas. O que é proteína? É a matéria-prima de tecidos. Então se você começa a romper esses tecidos, se você começa a romper essas ligações entre os aminoácidos, você vai criar um tecido diferente do que aquela matriz proteica. E aí, se você começa a criar um tecido diferente daquela matriz proteica, pode virar uma pele com um aspecto mais rugoso, uma pele com um aspecto mais daquele... Sem elasticidade, né? Sem vitalidade, até chegar num outro estágio que ele vai atuar em outras ligações. Então, o radical livre é danado. Ele não peita ninguém de frente, ele só peita as ligações. Né? E aí tem a parte também dos lipídios, né? Que fazem parte ali da membrana celular. Então, ele também tem uma ação ali na membrana celular. Então, novamente, ele vai lá só naquela parte que protege a célula. E ele rompe a membrana celular. O que acontece quando você rompe a membrana celular? É igual a gema do ovo. Já viu a gema do ovo que acontece? Ela está em volta de uma membrana. Nossa célula também está em volta de uma membrana. Se rompe a membrana, o que acontece? Extravasa todo o líquido que tem ali, todo o exudato que tem ali dentro da célula. Eu não lembro se agora é exudato ou transudato. Tem que voltar a estudar. Acho que é transudato, porque exudato é o resultado também de um processo bioquímico dentro da nossa célula. Então, tem ali um líquido dentro da célula, que parece uma gema de ovo. Quando você rompe aquilo extravasa para fora. Pode ser o início de um sangramento, por exemplo. Sim, inclusive tem uma atuação ali direta, né, nessa questão. Agora, o que acontece também, né? É que o grande foco, o grande alvo ali, o grande vilão ali do radical livre é o acesso do DNA da nossa célula. E ele vai causar uma mutação daquele DNA, né? Ele pode causar uma mutação genética do DNA da nossa célula, fazendo o quê? Corrompendo. Ele vai bombardeando tanto as junções do ácido desoxirribonucleico. Eu lembro desses nomes, cara.
Ele vai bombardeando essas conexões aí até você fazer uma conexão diferente. Então imagina que tem algo dentro do seu corpo bombardeando seu DNA para fazer uma mutação. Com uma informação genética diferente, começa a ter informações para o nosso corpo fazer produções diferentes, e podem ser produções desconhecidas para o nosso corpo. O que é uma célula no nosso corpo que começa a proliferar, que ele não conhece, vai ativar todo o sistema de defesa, sistema linfático, todo o sistema imunológico, ele vai começar a bombardear o sistema de defesa dos macrófagos, mas vai tudo lá, vai começar a ter um processo inflamatório. Inclusive, eles também produzem radicais livres para fazer a fagocitação daquele... Exatamente. Aí o que acontece? Você tem começa uma metástase de um tecido que é estranho, chamado câncer. Então, os radicais livres, eles podem causar uma mutação genética nas nossas células e desenvolver células cancerígenas, desencadear o desenvolvimento de células cancerígenas. Então, o grande objetivo dessa aula, né, é a gente entender como a gente pode proteger o nosso corpo da ação dos radicais livres, porque não é se eu tenho ou não, a gente produz os radicais livres dentro das nossas células, né, a partir desse processo mitocondrial, onde esse resíduo pode ser gerado de uma forma excessiva, e se a gente não cuidar desse excesso, dessa exposição a agentes que possam ser oxidantes, né, promover ações exudativas aí no nosso corpo, oxidativas no nosso corpo, o nosso corpo não conseguir combater. Então nós temos uma ação para fazer para que a gente possa ajudar o nosso corpo a combater esses inimigos, né, celulares aí que a gente pode encontrar através dessa produção de radicais livres. Então, o que acontece? Deixa eu só falar uma coisa antes. Vocês perceberam que a gente está falando tudo em relação a um efeito nocivo da oxidação? O que é oxidação? É você pegar oxigênio e aplicar num determinado lugar, numa determinada reação química. Aí você fala assim, mas Leandro, o oxigênio não é uma substância, não é um elemento que a gente precisa para viver, para sobreviver. O nosso corpo não precisa de oxigênio, precisa e muito. Só que ao mesmo tempo que ele gera vida, ele também, se não for expelido, controlado, ele pode gerar morte. Exatamente. Porque tudo isso é a partir do oxigênio. Então, por exemplo, o excesso de atividade física é um dos fatores, que é o excesso da respiração provocada pelo excesso da atividade física, é um dos fatores que pode gerar um aumento muito grande na produção de radicais livres. O que eu ia falar? Desculpa, eu não sabia que eu estava te interrompendo. Não estava não. Aqui não tem interrupção, aqui tem complementação. Olha só, o que diferencia um antídoto de um veneno é a quantidade. Então, só para vocês terem uma ideia, o ar que a gente respira, ele não é oxigênio. Aliás, é uma porcentagem pequena de oxigênio. É 21% do ar que a gente respira é oxigênio. Sabia? 21% só do ar que a gente respira é oxigênio. Tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem uma série de outros gases que a gente inala e expele junto com o gás carbônico. Então, a gente precisa de entender, olha só, tudo que a gente está falando para chegar no emagrecimento. Sabe? A gente está dando ferramentas aqui para as pessoas poderem começar a criar consciências e parar de degradar o corpo para começar a ter mais saúde e, consequentemente, o emagrecimento ser resultado disso. Mas não só parar no emagrecimento. Quando você olhar na balança e ver que o peso desceu, ser só um termômetro. Mas que a gente continue buscando a saúde. Que a gente tome mais água,
que a gente faça boas escolhas, que a gente consiga assumir o controle e o governo sobre as nossas emoções, que a gente dedique tempo para poder se aprimorar no conhecimento, no autoconhecimento, na sabedoria. Então, são aspectos da vida humana que a gente está trazendo aqui que vai sim impactar o emagrecimento. Vai. Se você aplicar tudo que você aprendeu nessas mais de 30 lives que a gente fez aqui, né? Entre 38. Eu participei acho que de umas 3 ou 4. Mas se você pegar 30 dessas lives que a Amanda fez, no mínimo, você vai emagrecer. No mínimo você vai emagrecer. Agora, o que você vai ganhar aplicando isso é melhorar seu humor, ter mais disposição, ter mais criatividade. Você vai ter mais longevidade, vai viver mais e melhor, vai aumentar sua produtividade, vai aumentar sua libido, seu relacionamento amoroso vai ficar muito mais construtivo, agradável, divertido, o lazer vai ficar mais intenso. Então, faz uma coisa para você mesmo. Coloque em prática. Não fica só na teoria, coloque em prática. Eu falo por experiência própria. 20 dias atrás, eu estava me sentindo muito bem, mas eu estava 10 quilos acima do peso. Imagina, estou aqui do lado. Estava 10 quilos acima do peso. Por quê? Porque não estava colocando foco nisso. Só que eu tomei uma decisão. Depois de algo que aconteceu com quem? Com a nossa filha. A gente viu que a gente tinha muito conhecimento, mas a gente não estava conseguindo influenciar a nossa filha. Até o dia que a gente viu ela tomando decisões que foi um choque para mim. E eu falei, nossa, eu estou corroborando com isso. O que é corroborar? Eu estou concordando com isso. Eu estou validando esse comportamento dela. Eu falei, não, eu vou mudar. Eu vou mudar. E não vai ser um processo, não, a mudança ela é imediata. A construção do resultado é uma consequência, é um processo. Foi só um apêndice pra gente falar de radicais livres. Sim, mas antes eu não quero ser radical, hein? Antes eu queria falar de uma parte também que é importante a gente saber, que tem a ver com a nossa respiração. Porque a maioria das pessoas, né, não sabem como a gente elimina a gordura do nosso corpo. Então, assim, você sabia, Lê, que o processo de degradação de gordura pelo nosso corpo, aquela gordura localizada que a gente consegue queimar e degradar durante um processo de emagrecimento saudável, porque tem alguns emagrecimentos que você não degrada gordura, você perde massa muscular. Ou líquido. Ou líquido. Então, não é degradação de gordura. Para você degradar gordura, você tem que aplicar alguns conceitos que a gente trabalhou aí nessas 38 lives aí ao decorrer desses 21 dias, né? Mas a degradação da gordura, né, ela é realizada pelo nosso corpo e ela é excretada, e o resultado disso, né, é que ela é excretada através da nossa respiração. O que é excretar? É sair. É ser eliminada. Tá. Né? Então, a gente elimina a gordura do nosso corpo pela nossa expiração, através de água e gás carbônico. Uau! Ou seja, respirar emagrece. Respirar emagrece. Por isso, respira pelo nariz e então, olha só, se respirar emagrece e a gente quer emagrecer, só que respirar também gera radicais livres, que pode bombardear a proteína, a membrana celular e o núcleo do DNA e tudo mais, o que a gente tem que fazer? Nós temos que usar antioxidante. Os antioxidantes a nosso favor. Então vamos entender um pouquinho onde a gente encontra antioxidantes. Mas antes disso, vamos entender como, além da respiração, que a gente pode estar exposto a agentes oxidativos, né? Agentes que causam estresse oxidativos para o nosso corpo, que consequentemente vai fazer com que a gente gere radicais livres, que é exposição excessiva ao sol, ao fumo, à poluição, a medicamentos, a estresse. Você fica muito estressado. Nossa, a gente até respira mais quando tá estressado, né?
exercício físico excessivo, a corrida, por exemplo, né, realizada de uma forma rotineira e excessiva, pode causar uma alta produção de radicais livres, né? Atletas, né, de alta performance aí que correm, que treinam para maratonas, né? 40 quilômetros, 20 quilômetros e fazem isso com uma frequência muito grande. Você pode ver que eles têm até um aspecto da pele mais envelhecida quando eles não cuidam, porque você pode até produzir mais por conta de uma atividade, mas você tem que cuidar. Você tem que fazer a sua parte para que os radicais livres, para que os antioxidantes que você absorve e ingere, eles amenizem a ação desses radicais livres, né? E uma alimentação desequilibrada também é um agente que vai contribuir aí para um estresse oxidativo da nossa célula, tá bom? Oi, Michele, seja bem-vinda. Então, todos esses elementos, eles fazem com que aumentem os radicais livres e a nossa capacidade, né? E aumente aí, então, né, diminua, quer dizer, a nossa capacidade de defesa contra os radicais livres, tá? Então, quando a gente se expõe demais ao sol, ao fumo, à poluição, medicamento, estresse, excesso de atividade física, alimentação desequilibrada, diminui a nossa capacidade de defesa e aumenta os elementos antioxidantes do nosso corpo. Eu tava pesquisando aqui rapidão, porque eu tenho estudado, viu, Benzi? Tem, né, James? E tem agora uma modalidade de treino que são os Ultra Ironmans. São pessoas que colocam o corpo aí numa condição assim muito extrema de corrida, bicicleta e natação. E por exemplo, vai correr 100 quilômetros, sabe? Vai correr 200 quilômetros, então precisa de um treino muito intenso. E eu ouvi numa entrevista de um cara que entrou pro Guinness, uma das 12 pessoas que terminou isso, imagina, ele perdeu, foram 23 dias de prova, onde ele corria, nadava e bicicleta. Então ele tinha que cumprir uma quilometragem de cada uma dessas modalidades durante 23 dias. Ele perdeu 12 quilos. E ele falou que uma das coisas que ele mais comeu, mas que ele continua gostando, foi tomate. Tomate é um dos elementos que tem a coloração vermelha e que é ajuda como um antioxidante, protegendo a pele, o coração e as células do corpo em geral, todas as células do corpo em geral. Então, todos os elementos, né, da natureza que são ricos em coloração vermelha, como o tomate, por exemplo, ele contribui como um antioxidante, protegendo as células do nosso coração, da nossa pele e as nossas células do corpo em geral. Legal. Então, eu achei muito interessante, porque ele consumiu bastante tomate, tem licopeno, eu vi aqui agora, que é um poderoso antioxidante e ajuda na eliminação dos radicais livres. Exatamente. Apesar de ter um gosto de... Não, fica quieto. Então a gente tem aí antioxidantes que são importantes a gente consumir. São substâncias que estão formadas por vitaminas, minerais e os fitoquímicos que vão bloquear o efeito dos radicais livres no nosso corpo. Então as principais vitaminas são a vitamina A, C e E, os minerais selênio, zinco, cobre, magnésio e depois tem os fitoquímicos, né? São vários deles e um deles é o do chá verde, que é o epigalocatequina galato. Aqui, ó. E também tem aí, né, açafrão, da soja, dos frutos vermelhos, da uva, do tomate, que mais? Dos alimentos amarelos também. Então, os fitonutrientes, eles são como se fosse um sistema imunológico das plantas, né? Ele funciona aí como um protetor da planta, que nem nós temos as nossas imunoglobulinas para que a gente possa combater aos agentes infecciosos, né, como vírus, bactérias, fungos, etc. E a planta, ela tem os fitonutrientes que vão proteger a planta. E sabe uma coisa interessante? Que quanto mais se usa agrotóxico nas plantas, menos fitonutrientes ela produz. Por quê? Porque os fitonutrientes, eles são produzidos pelas plantas para que ele possa fazer
uma proteção às ameaças do meio ambiente. Não só aos micro-organismos, né? Mas toda a ameaça que possa ter ali no meio ambiente, né? Como o tempo, a mudança de tempo, de clima e tudo mais. Então, quando você coloca muito agrotóxico nesses alimentos, eles pouco desenvolvem os fitonutrientes, que são muito importantes para a nossa saúde. Então, a gente pode ver coloração aí, né? Todas as cores aí, quem dá são os fitonutrientes que fazem parte dos vegetais. Então, é muito lindo de ver que na natureza a gente tem coloração branca, amarela, laranja, vermelha, pink, né? A pitaia, por exemplo, que é pink, é lindo. Tem azul, né? Que é a cor do blueberry, por exemplo, que ela lá ama o blueberry. Tem o roxo. São várias colorações e elas são produzidas aí, essa coloração, pelos fitoquímicos ou fitonutrientes. Tem algumas pessoas que chamam de fitoquímicos. Por quê? Porque os fitoquímicos ou fitonutrientes, que é a mesma coisa, eles não são essenciais para o nosso corpo. Mas eles não são aqueles elementos, né, que fazem parte daqueles nutrientes essenciais que a gente vem conversando nas lives. Mas eles são elementos importantíssimos, principalmente como antioxidante e proteção celular. Então, comer uma dieta rica em vegetais, né, em alimentos da natureza de várias cores, vai contribuir para que a gente possa eliminar e diminuir a ação dos radicais livres na nossa célula e principalmente no DNA das nossas células. Então, é olha só. É lindo. Aí, quando maravilhoso. você vai colocar uma dieta, por exemplo, que é a base de proteína animal, que também vem ali rica em gordura, e a pessoa só come proteína animal, proteína animal, proteína animal, como todas as suas refeições, a gente vê o crime que está acontecendo para o nosso corpo, que precisa de radicais livres, que precisa de antioxidantes para combater os radicais livres. Oi, Célia, bem-vinda, lindona. Então, olha só, os radicais livres, como a Amanda falou, talvez se você for comparar com um carro, né? O carro, você vai comprar um carro, você tem lá o que vem de fábrica. Os fitonutrientes talvez seriam opcionais. Isso foi por um tempo, né? Isso foi por um tempo. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, eu diria que se ainda não está declarado que o nosso organismo, que o fitonutriente ele é essencial, muito em breve vai sair uma nota de algum estudo científico falando que o fitonutriente é essencial. É igual ter um carro com direção hidráulica, ar-condicionado, vira e trava. No passado, não era de fábrica. Na verdade, o que eu falo sobre não essencial é aquele que o nosso corpo o essencial é aquele que o nosso corpo não produz. Uhum. E o não essencial é aquele que o nosso corpo produz. Então, tem muita coisa dentro ali que o nosso corpo produz. Mas quando a gente ingere, a gente vai melhorar e potencializar ainda mais a ação desses nutrientes, né? Então, mais uma vez, o carro vem com vidro. Você pode colocar vidro elétrico, se você quiser, que é o fitonutriente. Então, o carro vem com direção, mas você pode colocar uma direção hidráulica, que é um fitonutriente. O carro vem com um sistema de ar, mas você pode colocar um ar-condicionado, é um fitonutriente. Exatamente. É isso que isso funciona mesmo. o nosso corpo. É dessa forma. Dessa forma, sim. Fiz uma boa analogia. Será que minha sogra tá quando gostando? Tá... Sogra, dá um joia aí se a terapia tá valendo de hoje. Quando a gente consome uma grande variedade de alimentos vegetais, frutas, verduras, nozes, sementes, né, grãos integrais, feijão, pode diminuir o risco também de doenças crônicas e promover a nossa longevidade. A gente vai viver mais e melhor. Certo? Então, a gente tem aí, né, os fitonutrientes, por exemplo, dos alimentos brancos, né, ou seja, nabo, cebola, cogumelo branco, a pera, o alho, a selga, a goiaba branca, a couve-flor, todos esses fitonutrientes, eles vão contribuir para a boa circulação, para a nossa nutrição e também para a função arterial.
Os verdes, ele ajuda no bem-estar do nosso coração, da nossa pele, e também atua como antioxidante. Laranja e amarelo vão ser bons para nossa visão, para o nosso sistema imunológico, para a saúde da nossa pele. E o roxo, azul e vermelho vão contribuir, né, para o coração, para a pele, como antioxidante, e o vermelho ainda tem uma especificidade que é contribuir para todas as células do nosso corpo. Então, existe também... Comendo uma maçã com limão. Ah lá! Isso aí, mamá, faz bem. Então, olha só, o que é engraçado, né? Minha mãe tá demais. Mãe, você tá incrível. Existe um antioxidante que é exclusivo, né, que não é exclusivo de planta, que é o ômega 3. Esse é poderosíssimo. O ômega 3 é um dos maiores potentes aí como antioxidante que a gente pode consumir no nosso corpo. A gente já falou bastante sobre o ômega 3, né? Se você Na aula quiser. de gorduras. Na aula de gorduras e de micronutrientes também, né? Ah, de micronutrientes também? Falei. Então, você voltou no ômega 3? Vai, ômega 3, minha filha, é maravilhoso, eu sou apaixonada nele. E aqui eu queria também passar para vocês alguns outros alimentos, né, que você pode colocar, que parece tão inofensivo, uma coisinha assim tão boba, mas que pode contribuir demais como antioxidante para o seu corpo. Sogrinha, São um dos você que vai tem amar. maior capacidade como antioxidante, que são canela, agora esse é demais, gente. Orégano, mãe, orégano, agora eu consumo orégano, viu, mãe? Que a gente põe na pizza, né, gordurosa. Ainda bem, né, que a gente põe orégano. O povo vai sair da live e falar, não, vamos comer uma pizza ali, né? Que tem orégano. Tomar chá de orégano, por exemplo, o orégano é muito orégano. bom. Quando você esfrega o orégano assim, você também ativa algumas propriedades do orégano, né? O cravo da Índia também é excelente, o açafrão, o goldberry, que é aquela frutinha vermelhinha, assim, compridinha. O açaí, agora, o defeito do açaí, o problema do açaí é que as pessoas colocam xarope de guaraná nele. Daí acaba com aquilo que ele tem de melhor, né? Então, se você consegue um açaí puro, né? Aí é maravilhoso. Você pode utilizar para fazer vitaminas, porque o gosto dele não tem muita coisa agradável. Mas você pode consumir de formas que você possa colocar sabor no seu açaí, bater com fruta e tudo mais. Que mais? O brócolis também, o guaraná, olha, mas não aquele que você bebe com gás, tá não bom? É Não é aquele que faz... Não, é a mesma frutinha. O guaraná, que a gente tem, por exemplo, a gente toma o guaraná em formato de chá, né? Então, que é o chá de guaraná que a gente toma, que é extraído da guanaína, tá bom? Então, isso é importante aí, que às vezes a pessoa pega lá, né, um chá verde, por exemplo, mas ela não sabe de onde vem, não sabe quanto tomar, não tem nenhuma especificação daquilo, e você vai colocar pra dentro, sabe Deus come de que jeito, às vezes né? O tratamento da própria erva. Da própria erva não acaba preserva. com a erva, exatamente. Outra coisa, o café, desde que seja sem açúcar. Tadã! Mas é a cafeína, né, na verdade, o chá verde e o cacau. Olha lá, mãe. Deixa eu falar cacau aí, que você tá na terra do cacau. Verdade. Deixa eu falar uma coisa a respeito dessa Nibs questão de do cacau, café. Eu decidi tomar café sem açúcar consistentemente quando a gente começou o desafio. E você acredita que hoje já nem faz parte mais da minha rotina colocar açúcar no café. Tanto que no lugar que eu vou com mais frequência, a moça que me serve o café, ela já não coloca mais açúcar no meu pires. Tá vendo o que é o hábito e o gatilho? Até a mulher do café já sabe que não é pra dar açúcar pra Ela ele. nem pergunta mais. Depois da segunda semana que eu ia lá, sempre que eu vou, né, quando a Amanda tá fazendo a live, eu vou num lugar e peço um café. E aí quando eu pedia, eu pegava, ela deixava 2 sachêzinhos de açúcar, eu devolvia pra ela e falava, não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. Na segunda semana, eu falava assim, você vai querer café? Você vai querer açúcar? Eu falava, não. Aí agora ela já nem pergunta mais. Olha lá, pronto. E é assim que acontece com o nosso cérebro. É desse jeito que o nosso cérebro aprende. Hoje a gente falou um pouquinho na live da tarde, que é o quê? É a gente mostrando pro cérebro o que a gente quer a partir de agora. Que nem ele fez. Eu não quero mais tomar açúcar, então agora o meu café eu quero sem açúcar.
Então ele fala, eu quero sem açúcar, eu quero sem açúcar, eu quero sem açúcar, devolve o açúcar, devolve o açúcar, devolve o açúcar. Daqui a pouco ele não precisa mais falar, fica automático. Ele não precisa mais pensar se ele quer ou se ele não quer. Ele simplesmente não quer e já fixou essa informação. É desse jeito que a gente cria um hábito novo. E é tão poderoso, né? Nossa, esse exemplo ele veio tão a calhar, porque quando a gente decide emagrecer, quando a gente decide melhorar a saúde, quando a gente decide fazer qualquer coisa diferente do que a maioria das pessoas está fazendo, o ambiente que a gente está inserido ainda vai forçar os hábitos. Então eu pedia café, vinha com açúcar. E eu falo para você, nos primeiros dias eu olhava pro açúcar e falava assim, não quero. Sabe? Eu precisava considerar. Sim, tem que pensar. Tem que pensar. Tem que mandar mensagem para você então, mesmo. Então o ambiente ainda vai te confrontar. Ainda vai te espremer. Depois ainda vinha a pessoa perguntando, você vai querer açúcar? Olha lá. Não, primeiro ela punha o açúcar. Né? Ela punha para eu decidir sozinho. Depois, olha, o ambiente vai te forçar a continuar no hábito antigo. Então anota essa daí, que essa daí é poderosíssimo. O ambiente vai te forçar a continuar no hábito antigo. Depois o ambiente vai te testar. Ele vai testar, vai perguntar, você quer açúcar? Não. Depois o ambiente vai começar a favorecer a sua mudança. Que é, agora ela não põe mais açúcar, também não pergunta. Então só percebe. É pouco tempo, 20 dias. Ô mãe, você sabe que a minha mãe colocou aqui, ó, uma pitada de canela fica ótimo no café. Inclusive, a forma que eu me adaptei ao café sem açúcar foi colocando canela no meu café, né, mãe? E ela falou de você, viu, sogrinha? Sim. Então, mãezinha, olha lá. Bora lá, hein? Não espera acabar esses 500 gramas de açúcar, não. Já começa já. Você já tá tão linda, maravilhosa. Agora só falta tirar o açúcar do café. Tomando água na caminhada. Meu Deus, minha mãe tá incrível, gente. Vai viver 120 Sério, anos. falei pra ela. Então, olha só, né? Depois da água, graças a Deus, o chá é a bebida mais consumida. Não é o refrigerante, né? Então e graças aos japoneses, né, chineses, esse pessoalzinho é o que consome muito desse tipo de chá. Vai ver que é por isso que eles têm uma pele tão bonita e que eles demoram tanto para envelhecer, né? Eles têm uma pele linda. Linda. Então, agora vamos falar só um pouquinho do chá verde, né? Do poder do chá verde, que é... Além de tudo que a gente já falou, né? Além de tudo que a gente falou. Então, ele tem um poder antioxidante, ele tem propriedades termogênicas, ou seja, ajuda a acelerar o nosso metabolismo. Ela é potencializada quando ela é combinada com a cafeína, certo? Então, por isso que nesse chazinho que a gente toma, tem junto com o chá verde a cafeína, porque ela potencializa essa ação do chá verde. E também ela promove uma oxidação das gorduras, ou seja, diminuição da massa gordurosa. Então não é só um chá, é uma combinação de algumas ervas que uma vai potencializar a outra. Esse é o chá que a gente toma faz 10 anos e além disso ele também diminui os riscos de doença cardiovascular quando você consome com frequência. Certo? Então, se você quer conhecer mais dessa bebida, que na verdade eu nem chamo de chá, mas que é uma bebida poderosa, se você quiser saber mais sobre esse poder antioxidante e também como que você faz para adquirir, é só você mandar pra gente um direct que a gente pode te instruir nessa questão e também potencializar o seu resultado e contribuir aí como um grande oxidante. Além de você incluir os fitonutrientes que vão ajudar você nesse sentido. Ainda mais benefícios. Certo? E quando você foca na saúde, busca a saúde, você no caminho da sua saúde, você vai encontrar o seu emagrecimento. Ele vai estar lá te esperando. E vai ser um emagrecimento saudável e definitivo. Definitivo. Então vamos falar de novo. Vai ser um emagrecimento definitivo. Certo? Olha... Um beijo pra vocês, obrigada pela participação, meu amor! E a gente se vê amanhã na nossa live das 3h30 da tarde. Amanhã é o último dia. Último dia, hein? Então, quem participar vai ganhar presentinho. Dele. Que o grandão vai fazer. Então, vamos lá. Tchau, gente. Até. Tchau, mamá. Te amo.
Boa noite. Sogrinha. Continua, hein? Firme no foco aí. É isso aí, tô muito orgulhosa de você, viu, mãe? Maravilhosa. Tchau.